Olá! No boletim diário de hoje, estamos recebendo ele, que é mestre em administração pública, professor e palestrante com especialização em licitações e contratos, servidor público do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o nosso querido professor Eduardo Guimarães. Seja muito bem-vindo! Opa, muito obrigado. Começo agradecendo o convite. Saiba que é uma grande satisfação estar aqui, poder contribuir aí com todos aqueles que vão poder assistir, né, a esse boletim diário, né, que realmente é muito bom a gente poder participar de um evento assim que pode proporcionar o compartilhamento de conhecimento com quem trabalha nessa área que está cada vez mais dinâmica, que é a área de licitações e contratos. Exatamente, professor. Essa é a palavra que o senhor falou aí é a chave mesmo, né? Está cada vez mais dinâmica e da mesma forma aqui a gente já agradece também a sua participação e até pelo que você já faz, né? Distribuindo muito conteúdo aí nas suas lives e tal, mas depois a gente vai bater um papo sobre isso. Professor, eu quero aproveitar aqui a sua agenda. Eu sei que o senhor fala muito aí em planejamento na licitação, né? E surgiu agora um tema, os licitantes estão solicitando muito aqui de nós, né, que é com relação ao ETP, Estudo Técnico Preliminar, né? Qual a importância deste camarada no planejamento da licitação? Por favor. Esse é um ponto que eu entendo crucial para o sucesso das contratações públicas. Então, assim, eu sempre vendi essa ideia de que o planejamento é uma das fases mais importantes do processo de contratação. Então, eu posso iniciar falando que, numa visão global do processo de contratação pública, a gente tem esse processo formado em três fases. A fase interna, que hoje nós chamamos de fase de planejamento, a fase externa, que também recebe o nome de fase de seleção de fornecedores, e a fase contratual, que recebe o nome de fase de gestão dos contratos. Então, o processo de contratação pública, ele é dividido nessas três fases. Mas o que vai ser a essência? Onde é que eu vou trabalhar a essência do processo de contratação? É lá no iniciozinho, no planejamento. E aí, quando a gente fala do planejamento da contratação, todo mundo pensa logo de imediato em quê? Eu vou escrever o objeto no termo de referência ou no projeto básico, né? Eu vou montar um belo termo de referência, um termo de referência consistente, mas o pessoal se esquece que antes de fazer um termo de referência, antes de fazer um projeto básico, é fundamental a elaboração do ETP, que é o Estudo Técnico Preliminar. E aí o pessoal se pergunta, poxa, mas onde está escrito isso, né? Onde está escrito que eu tenho que fazer o ETP? Isso ganhou muita força na Instrução Normativa 05 de 2017, que é a instrução que na época foi do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. A IN 05, ela trata especificamente da contratação de prestação de serviços, exclusive tecnologia da informação e comunicação. E quando essa IN 05, não, ela foi publicada e depois houve as alterações da IN 05, o que a gente percebe nessa norma que é específica para o governo federal? Nós percebemos que essa norma deu uma grande ênfase ao planejamento. E aí ela diz lá, né, pontos muito bacanas do planejamento, que é, primeiro, a necessidade de formalizar a demanda mediante um documento que é o DFD, Documento de Formalização da Demanda. Esse documento é encaminhado à autoridade do órgão, essa autoridade vai julgar a conveniência da contratação e, se entender pertinente, vai designar uma equipe de planejamento. Olha que barato, não é? Então, a gente passa a ter formalmente a necessidade de designar uma equipe para que seja feito um trabalho conjunto, de preferência uma equipe multidisciplinar. Para quê? Para debater justamente o planejamento em cima de uma necessidade que foi identificada lá dentro do órgão ou da entidade da administração pública. E a IN 05 fala que devem ser feitos estudo técnico preliminar, gestão de riscos e termo de referência ou projeto básico. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem o estudo técnico preliminar como a primeira etapa do planejamento de uma contratação pública. Só que surgiu uma grande dúvida. Poxa,
A IN05 é apenas para o governo federal e ela é apenas para serviços. E aí fica aquela pergunta, eu preciso fazer o estudo técnico preliminar para compras? Eu preciso fazer estudo técnico preliminar para obras? Aí vem, esse ano, a Instrução Normativa 40, também do governo federal, que trata especificamente do estudo técnico preliminar. E aí vem dizendo, nessa nova norma do governo federal, que ela traz aí como um grande ganho para a administração pública, o detalhamento de como elaborar um ETP, e além disso, ela cria um sistema, né? Ela normatiza um sistema chamado ETP digital, que é um sistema que vai ser utilizado no âmbito do Comprasnet 4.0, justamente para quê? Para auxiliar os gestores públicos nessa primeira etapa do planejamento. Mas eu quero, Ricardo, falar contigo uma coisa bem interessante, porque quando eu ia ministrar meus cursos de termo de referência, eu chegava lá, na época ainda dos cursos presenciais, chegava no curso de termo de referência e o pessoal, poxa, professor, a gente está ávido para saber como montar um termo de referência. E geralmente eu começava o curso falando o seguinte, poxa, mas o mais importante que vocês verão aqui não é o termo de referência. O mais importante que vocês verão é o estudo técnico preliminar. Aí o pessoal, poxa, professor, mas o estudo técnico preliminar, onde é que está escrito isso? Aí eu lembrava todo mundo, olha só, a IN05, ela não trouxe o estudo técnico preliminar como uma novidade. A IN40 agora também não traz o estudo técnico preliminar como uma novidade. Por quê? Porque essa nomenclatura, estudo técnico preliminar, está na 8666. Se a gente for lá no artigo 6º, no inciso 9º, na definição do projeto básico, está escrito lá que o projeto básico serve para caracterizar uma obra ou um serviço e ele vai ser elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares. Ou seja, o que, na verdade, as normas internas do governo federal fizeram foi fazer os gestores olharem com carinho para a nossa lei, para a nossa norma geral, dizendo o seguinte, olha, você tem que elaborar o estudo técnico preliminar, sim. E para que você vai elaborar o estudo técnico preliminar? Qual é a função desse documento tão importante, dessa primeira etapa do planejamento? Então, vamos lá. Toda contratação pública, ela se inicia com a identificação de uma necessidade. Então, o primeiro passo no planejamento é detalhar, é estudar essa necessidade. Então, para que serve o ETP? O ETP ele vai servir justamente para nós, gestores públicos, estudarmos plenamente a necessidade que foi identificada. É o olhar interno. Eu olho internamente para o meu órgão público e tento identificar todas as minúcias da necessidade que eu pretendo suprir. Esse é o primeiro passo do estudo técnico preliminar. E depois disso, o que eu faço? Poxa, depois que eu já sei plenamente a necessidade que eu preciso suprir, todos os detalhes, aí eu vou olhar para fora, eu vou olhar para o mercado. E ao olhar para o mercado, eu vou tentar identificar quais são as possíveis soluções existentes e comercializadas no mercado que podem atender a essa necessidade que foi especificada. Olha que barato. Então, as coisas vão se casando no estudo técnico preliminar. Eu olho primeiro internamente para conhecer a minha necessidade, depois eu olho para o exterior, eu olho para o mercado, para saber o que existe no mercado, e o barato, o grande barato, o maior barato do ETP é que no ETP eu vou fazer um estudo comparativo entre essas diferentes soluções. Então, eu posso até dar um exemplo aqui, um exemplo prático. Uma vez, no órgão em que eu trabalhava, surgiu a necessidade de fazer transporte de servidores. Poxa, mas como é que eu vou fazer transporte de servidores? Que necessidade é essa? Então, começamos a fazer o ETP. Então, a gente precisou saber, olha, que transporte é esse? Quantos servidores eu preciso transportar? Qual o ponto de origem e ponto de destino desse transporte? Qual o horário em que eu vou realizar esse transporte? Então, tudo isso eu estou estudando a minha necessidade. Então, depois que eu detalhei tudo isso, aí nós fomos para o mercado. Como é que eu posso fazer esse transporte? Eu posso comprar carro e contratar motorista, solução número 1. Eu posso alugar carro e contratar motorista, ou alugar carro já com motorista, solução número 2. Eu posso contratar transporte por aplicativo, solução número 3. E aí, então, a gente discorre no ETP essas 3 soluções,
faz um levantamento dos prós e contras e dos custos das três soluções dentro do ciclo de vida. No meu caso prático, a gente estabeleceu um ciclo de vida de 3 anos e chegamos à conclusão que seria mais vantajosa a solução número 3, ou seja, a contratação de transporte por aplicativo. E aí, o que a gente vai levar para o termo de referência? Para o termo de referência, a gente vai levar a descrição completa dessa solução que lá no ETP se mostrou a mais vantajosa para a administração pública. Olha a importância desse estudo técnico preliminar. Então, por isso que eu digo, essa primeira etapa do planejamento, que é o estudo técnico preliminar, ela é de fundamental importância para que, de fato, a administração pública, quando realize a sua contratação, alcance uma proposta mais vantajosa. Porque a proposta mais vantajosa não se vê só lá na sessão pública, não. A proposta mais vantajosa, ela começa a ser delineada nesse estudo que é feito lá na primeira etapa, que é o estudo técnico preliminar. Então, cada vez mais, né, professor? A gente vem identificando aí, né, que o preço ele está ficando aí secundário, né? Porque realmente o licitante ele enxergava isso, né? Quando falava vantajosidade, não é só o preço, precisa ver o que realmente caracteriza aí essa vantagem para a administração. Professor, o tempo ele nunca nos ajuda, mas este primeiro vídeo aqui, sensacional, tivemos aí uma verdadeira aula aí sobre o ETP. Vejo que você, licitante, que está acompanhando aqui o nosso quadro, cada vez mais vai ser perceptível tudo isso que o professor Eduardo trouxe aqui para nós, pois teremos aí termos de referência mais robustos, né, professor? Isso aí vai ser notório aí para você, licitante, para você que negocia com a administração. Professor, se você assim permitir, eu gostaria de gravar 3 vídeos com o senhor para a gente falar aí, aproveitar aí a sua agenda para que possamos levar cada vez mais conteúdo. E assim, no segundo vídeo, você que já está acompanhando aqui este primeiro, surgiu muito a dúvida aí também com relação à pesquisa de preço, né? Essa nova IN 73, e é o que nós vamos debater aí no próximo vídeo. Então não perca essa sequência com 3 vídeos nesta semana que está nos acompanhando aqui o professor Eduardo Guimarães. Por enquanto, muito obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade, tenho certeza que é uma grande satisfação poder contribuir. Um forte abraço.